a troca de informação é um movimento básico no processo de negociação. Só que acontece que muitas vezes as pessoas elas são iludidas quando o outro passa uma determinada informação, ele lança uma proposta, afirma alguma questão e muitas vezes a questão aí ela acaba não tendo um lastro com a realidade. Então a pessoa se ilude, ela acha que aquela informação é verdadeira e quando vai ver, muitas vezes depois de celebrar um acordo ali, a coisa não se concretiza porque aquela promessa, aquela proposta que o outro fez, ela não tem uma base real. A grande questão é que, como a informação é matéria-prima do processo negocial, a gente precisa confirmar ela. E tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de, por exemplo, o outro passou algum dado para você. Você sente que não tem uma fundamentação ali apropriada que justifique aquele dado, que justifique aquela afirmação do outro. O que você tem que fazer nesse momento é buscar a confirmação dela. Você tem que checar ela. Parece uma coisa muito trivial, mas isso faz diferença no processo de negociar. Porque as pessoas elas acabam pensando que o fato delas irem lá e perguntar para o outro, né, querer saber a fonte daquilo, né, se aquilo tem um lastro com uma realidade, elas acham que essa atitude vai demonstrar que não está confiando no outro, né, que tem ali reticências, que tem um pé atrás com o outro. Mas olha, você precisa passar essa questão ali para o outro de confirmar ali a informação como uma questão impessoal. Então não tem nada a ver com o outro, isso tem a ver com o processo, com a forma como eu conduzo a negociação. Isso é um hábito, né? Um hábito que eu tenho uma boa prática, então eu preciso confirmar. Se eu vejo algo que não tem muita coerência, que eu vejo que não tem muito sentido, ou que eu preciso entender melhor, eu vou lá, vou perguntar para o outro, vou tentar ter acesso aos dados dele, né? Eu falo que eu quero saber mais sobre isso, né? Para mim eu não entendi direito, eu quero saber se esses dados, se esses valores, eles têm sentido. Eles estão ali num campo de certezas positivas, se eles têm um lastro com um real. Você pode fazer isso, faça isso de forma impessoal, buscando com o outro ali confirmar os dados. Outra coisa, se não der para você analisar naquele momento ali, você pode parar a negociação. Olha, isso que você falou é muito importante, é estratégico para a gente avançar. E eu preciso checar isso, né? Eu preciso muitas vezes consultar outra pessoa que entenda disso. Então encerra a negociação, continua em outro momento. Mas veja, você não pode queimar etapas ali. Se aquilo for muito imprescindível para a negociação, que você precisa checar naquele momento, se você não tem muito tempo também assim para ver naquela hora ali que o outro te apresentou, você não tem os subsídios necessários, você vai lá e você vai parar a negociação. Outra estratégia que você pode usar é condicionar. Então assim, você pode tomar aquilo como verdadeiro a princípio, mas você destaca para o outro, olha, eu preciso confirmar essas informações. Você falou isso aqui, eu tenho uma prática de confirmar isso com a minha equipe, ou eu faço a própria confirmação a posteriori, mas então eu vou tomar isso como esses dados ali que eles condizem com a realidade e a gente vai passando outras etapas, né? Então você condiciona, olha, se isso for realmente dessa forma, a gente pode avançar, se não for a gente vai ter que voltar atrás. Então, você pode deixar uma questão ali condicionada a você conseguir ali comprovar, ver ali, confirmar, ver a veracidade daqueles dados. Outra coisa que você tem que fazer também, quando você estiver negociando com o outro e ele te passa ali informações, né, que você precisa comprovar, você quando tiver nesse processo e o outro negociador ele te passa, faz uma afirmação, por exemplo, né, ele fala alguma coisa que é importante na negociação e você precisa repetir aquilo que ele falou para deixar o mais claro possível. Isso é uma boa prática. Se você não for fazer um acordo naquele momento, você sempre tem esse hábito de repetir, de parafrasear, colocar ali com suas palavras o seu entendimento sobre aquela questão, aquele ponto essencial, estratégico que ele levantou. Então você fala, depois que ele fazer uma afirmativa, uma proposta, você resume aquela proposta, fala os principais pontos, ali o cerne, o core daquela questão ali com suas palavras. Olha, então a sua proposta quer dizer isso, isso e isso. Olha, o que eu entendi da sua proposta é isso. Por que é importante a gente fazer isso?
Porque quando uma informação ela não condiz com uma realidade, basicamente ela vem de duas fontes. A primeira, duas dimensões que a gente pode analisar ela. A primeira é o seguinte, o outro ele pode ter agido de má fé, ele pode ter querido utilizar ali uma tática ardilosa com você, querer aí muitas vezes ali mentir, né, induzir você a tomar determinada atitude, né, aceitar a proposta dele. Outra questão é que você pode criar uma suposição, você pode pegar aquela coisa incompleta ali, aquelas palavras que ele falou e criar um enredo. E esse enredo faz parte do seu entendimento sobre a coisa. Então muitas vezes você completa mesmo, olha, eu acho que a pessoa falou, sei lá, colocou determinada questão ali na proposta dela, eu acredito que isso signifique, porque o meu entendimento sobre isso é esse ponto aqui, mas na verdade não, o seu entendimento sobre isso é diferente do entendimento do outro, né? Então é importante que você tenha esse hábito de repetir. Então, quando você estiver negociando, tiver essas informações ali, é uma informação que você precisa, de certa forma, ali ter um cuidado na análise, né? Crie esse hábito de confirmar, seja repetindo ali com suas palavras o que o outro falou no momento, seja parando a negociação para checar ali os dados mesmo, a fundamentação, seja parando para consultar outras pessoas que são especialistas naquilo, ou seja, mesmo fazendo ali estabelecendo uma condição para avançar no processo. O que você não pode fazer é tocar aí a negociação, desenvolver ela sem você ter certeza daquilo, sem você estar nesse campo de verdades positivas ali, porque depois a dor de cabeça vai ser muito maior quando você fechar o acordo e se deparar com uma realidade que não é bem aquilo que estava na proposta. Então, quando você estiver negociando esse momento de troca de informação, crie esse hábito de confirmar, cheque as informações. Leve isso de uma forma muito impessoal. É o seu jeito de fazer, é uma boa prática. Estimule também que o outro faça isso, né? Se você sentir de certa forma intimidado, porque talvez você vai demonstrar que não tenha confiança no que o outro falou, não, estimule ele a fazer também. Olha, é importante que você faça isso, esse é um jeito que eu trabalho, é uma boa prática, né? Então, eu tenho certeza que você, nesse momento de troca de informação, se você aplicar aqui essas dicas, os seus resultados na negociação vão melhorar muito.